O Salmo 141 é mais um salmo escrito por Davi. É uma oração conhecida como oração da tarde, uma oração em busca de santificação, em busca de proteção. O Salmo 41 é um salmo onde o salmista está em busca de caráter. Ele quer um caráter sólido, um caráter firme, um caráter transformado, que seja santo, que seja guardado e protegido pelo poder, pela presença, pela graça santificadora do nosso Deus. E o caráter, queridos, ele é construído sobre decisões. Esse salmo então mostra Davi tomando decisões sábias, decisões acertadas diante dos ataques do inimigo. Ele estava sob pressão, provavelmente estava em fuga. Alguns estudiosos dizem que esse salmo pode revelar aquele momento em que ele estava fugindo de Absalão. Ele precisava tomar decisões sábias, decisões acertadas, que não fossem decisões movidas pela carne, mas que viessem como respostas de Deus, decisões espirituais. Queridos, como que é importante tomarmos decisões sábias? Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vamos encontrar várias decisões erradas, decisões estúpidas, decisões carnais, decisões pecaminosas, decisões que trouxeram graves consequências para aquela pessoa, para aquela família, para aquela sociedade, e ainda tem implicações hoje sobre a nossa vida. Se Abraão não tivesse ouvido o conselho da sua esposa Sara, e não tivesse decidido ter um filho com Agar, quantos problemas ele teria evitado? Deus havia prometido para ele que lhe daria um descendente. Deus havia prometido para ele que esse descendente seria dele e de Sara. Mas o homem que é considerado um homem de fé, vacilou e tomou uma decisão errada. Uma decisão que ainda tem consequências hoje na história da humanidade. Se Moisés tivesse dado ouvidos à palavra de Deus, quando mandou apenas que falasse com a rocha, mas ele toma uma decisão errada, e ele bate na rocha, e ele bate 2 vezes, bate de forma agressiva, e por conta disso ele não consegue entrar na terra prometida. Se Davi tivesse dado ouvidos aos conselhos dos seus sábios que estavam em roda dele, quando ele olha para aquela mulher que tomava banho e pergunta quem é, e eles dizem para ela, ela é filha de fulano de tal, ela é casada com fulano de tal, e isso foi um sinal para dizer, ela não pertence a você, ela tem marido. Mas ele simplesmente ultrapassou esses conselhos e tomou uma decisão estúpida, que lhe custou não apenas a morte do filho que foi gerado, como também trouxe a espada e a divisão para dentro da sua casa. Se Judas não tivesse tomado a decisão de trair Jesus, ele não teria se tornado filho da perdição. Queridos, quantas vezes tomamos decisões estúpidas na nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, decisões na relação marido e mulher, decisões na relação de trabalho, quantas vezes movidos pela carne, movidos pelo egoísmo, fazemos coisas que não devíamos fazer, falamos coisas que não devíamos falar, agredimos, humilhamos. E isso traz tanto peso, tanta dor, tanto sofrimento, e às vezes tanta humilhação, e dependendo do tipo de decisão, consequências que às vezes temos que carregar para o resto da nossa vida. Jovens, vocês que estão aqui, que fazem parte desse belo coro, quantas vezes vocês, jovens, como eu já fui um dia, tomam decisões erradas, decisões quanto ao namoro, decisões quanto à escolha do futuro casamento, e às vezes no namoro tomam decisões de antecipar coisas que deveriam deixar para depois, e às vezes essas decisões podem trazer resultados funestos de mágoa, de culpa, de ressentimento, de tristeza e até de um futuro divórcio. Queridos, como que nós precisamos de decisões sábias,
decisões acertadas, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida familiar, quer na nossa vida como crentes em Cristo Jesus. Como que uma decisão sábia pode mudar todo o conceito, pode transformar toda a história. Uma decisão sábia como a de Daniel, quando chegou na Babilônia, com 14 anos de idade, levado junto com centenas de outros jovens, e quando ali diante do rei, é induzido a tomar parte daquela cultura, a beber daquela cultura, a comer daquela cultura, a ser influenciado por aquela cultura. Lá no capítulo 1, versículo 8 diz: resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar. Ele tomou uma decisão: eu não vou me deixar influenciar por esse mundo pagão. E por isso Daniel se tornou o homem que se tornou, ele e seus 3 amigos. Queridos, como que nós precisamos de decisões sábias? Para mim, quando eu leio o Salmo 141, que é uma oração, no nosso título é uma oração vespertina por santificação e proteção, eu vejo aqui Davi tomando decisões sábias. Mas essas decisões sábias, elas precisam de fundamentos, elas precisam de alicerces, elas precisam de conteúdo. Eu não posso tomar decisões sábias por mim mesmo. Nós, enquanto seres humanos, somos estúpidos, e a nossa sabedoria diante de Deus é uma sabedoria estúpida, é loucura, como denuncia Paulo em Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, quando ele diz que a sabedoria humana fez dos seres humanos loucos. Queridos, nós precisamos, para que tomemos decisões sábias, nós precisamos de alguns fundamentos. E a primeira coisa que eu vejo aqui nas decisões sábias de Davi, é que Davi tomou decisões sábias e acertadas. Ele errou algumas, mas na maioria delas ele acertou. E a primeira razão é porque ele clamou a Deus com fé e insistência. Ou seja, o primeiro fundamento para decisões sábias é uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de busca. O Salmo começa dizendo: Senhor, a Ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco, suba à Tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como uma oferenda vespertina. Queridos, Davi está orando, clamando, suplicando, buscando a orientação, a direção, a bênção de Deus. É uma oração com fé, é uma oração com intensidade, é uma oração com clamor, é uma oração com súplica, é uma oração como um sacrifício. Ele diz, é como uma oferenda vespertina. Nós jamais tomaremos decisões sábias sem antes colocarmos o joelho no chão e o rosto no pó e buscarmos em Deus a resposta, a sabedoria, o conhecimento. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todos que o buscam, todos que pedem. Se nós não temos, é porque não buscamos. Se nós tomamos decisões estúpidas, muitas vezes eu já tomei muitas delas, e já fiz coisas das quais eu tenho vergonha, coisas das quais eu me arrependo profundamente. Eu já falei coisas das quais eu não me orgulho, porque todas as vezes que eu fiz isso, eu não estava sob a orientação de Deus. Eu estava na carne, eu estava no pecado, eu deixei que o orgulho e a arrogância tomassem conta de mim, eu deixei que o pecado me envolvesse, e cegado por esse orgulho, muitas vezes fiz coisas e falei coisas das quais eu tenho profunda vergonha. Se antes de fazê-las eu tivesse botado o joelho no chão e clamado pela misericórdia de Deus, talvez não tivesse dito o que disse, talvez não tivesse feito o que fiz. Queridos, decisões sábias, elas vêm como respostas de uma vida de oração, de alguém que clama, de alguém que busca, de alguém que suplica, de alguém que bota o joelho no chão, de alguém que não tem vergonha de dizer: eu não sei, eu não sou capaz, eu não sou competente, eu preciso de Deus, eu preciso da luz de Deus, porque como nós acabamos de cantar, se Deus olha para dentro de nós não existe nenhum bem. A Bíblia diz que Deus olhou do céu na terra e Ele não viu nenhum justo. O que existe dentro de nós é maldade, é violência, é pecado, é crime. Só Deus pode mudar o nosso caráter.
Este salmo é um salmo que fala sobre caráter, e caráter ele é formado em cima de decisões, e decisões, para que sejam acertadas, elas precisam de uma vida de oração. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse salmo, é que o segundo fundamento para tomar uma decisão sábia, se o primeiro é clamar a Deus com fé, em segundo lugar, nós precisamos vigiar nossos lábios e corações. O salmista diz nos versos 3 e 4, guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele diz, não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Queridos, ele está dizendo que, está pedindo na sua oração, Deus, vigia, coloca guarda na porta dos meus lábios, ajuda-me, Senhor, a vigiar o meu coração. Queridos, a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca. O que contamina o homem, o que contamina uma família, o que contamina uma igreja, o que contamina uma sociedade, o que contamina qualquer ambiente onde existem seres humanos, é aquilo que sai dos nossos lábios. São nossas palavras, são nossas atitudes, são nossas ações, é aquilo que falamos, e aquilo que falamos ele é gerado, ele é construído, ele é formado em nosso coração, no fundo do nosso ser. Por isso nós temos que, na nossa oração, pedir que Deus nos ajude a vigiarmos o nosso coração. Porque às vezes o nosso coração está cheio de maldade, cheio de corrupção, cheio de iniquidade, de lascívia, de crime, de pecado e de violência. Não é a religião que nos faz pessoas bonitinhas e certinhas. Os escribas e fariseus eram muito mais religiosos do que nós. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles oravam 3 ou 4 vezes por dia. Eles iam ao santuário todos os dias. Mas Jesus olhou para eles e disse, vocês não passam de raças de víboras. Vocês são como os sepulcros caiados, bonitos e perfumados por fora, mas podres por dentro. Coração ímpio, coração sujo, coração pecaminoso. Queridos, decisões sábias, elas vêm como resposta de alguém que vigia seus lábios, porque também vigia seus corações, para que aquilo que saia dos seus lábios, como diz Paulo, não sejam palavras torpes. A ideia dali é palavra torpe, é peixe podre. Aquela coisa fedida de feira, quando você vai no fim de feira e passa na peixaria, aquele mau cheiro horrível. Ele diz, não saia da vossa nenhuma palavra torpe, mas sim, unicamente aquela que for boa para edificar. Ele diz, temperada com sal. Uma palavra sábia, uma palavra que abençoa, da mesma forma que a palavra má, ela contamina para o mal, a palavra boa, ela contamina para o bem, ela edifica, ela restaura, ela levanta. Por isso, queridos, decisões sábias, elas vêm como uma atitude disciplinada de vigiar nossos lábios e nossos corações, para que tenhamos corações puros e lábios puros, para que quando nós falarmos alguma coisa, sejam palavras que venham inspiradas, ungidas, cheias do poder do Espírito Santo de Deus, palavras que abençoam, palavras que saram, como diz o sábio Salomão, palavras que são como maçãs, palavras que vêm como cura, como bálsamo. Nós precisamos vigiar nossos lábios, vigiar nossos corações. Terceiro lugar, nós vamos ter decisões sábias, não apenas quando clamarmos a Deus com fé, não apenas quando vigiarmos nossos lábios e corações, mas em terceiro lugar, do versículo 5 ao 7, quando aceitarmos a direção de Deus. O Salmo diz, fira-me o justo. A ideia de fira-me o justo é a ideia de aceitar o conselho daquele que é justo. Às vezes o conselho ele nos fere, ele nos machuca, mas se vem do justo, ele diz, será isso mercê, será uma coisa boa. Ele diz, repreenda-me o justo, será isso como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo.
Ele está dizendo: eu não vou rejeitar esse conselho que vem do justo, essa instrução, essa direção que vem do justo. E quem é o justo, queridos? O justo é Deus. O justo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que aceitar essa direção que vem de Deus. Ele diz assim: continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Continuarei a orar porque eu não vivo de acordo com a perversidade, eu não vivo de acordo com os conselhos mundanos, eu não vivo de acordo com as novas ideologias, as novas descobertas científicas. Eu não deixo a minha vida ser dirigida pela nova sociologia, pela nova antropologia, pela nova filosofia. A minha vida ela é guiada pela palavra de Deus, por aquilo que vem da boca do justo. Por isso ele diz: os seus juízes serão precipitados bem abaixo, ainda que os meus ossos sejam espalhados à boca da sepultura, eles ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ou seja, mesmo que eu seja moído, destruído, eu vou seguir a orientação de Deus, eu vou seguir o conselho do Senhor, eu vou aceitar a direção que vem de Deus. Queridos, como que é difícil hoje aceitarmos a direção que vem de Deus, no mundo pecaminoso, no mundo liberal, no mundo de tantos valores totalmente invertidos, no mundo onde ser cristão é ser ignorante, é ser antiquado, é ser atrasado, é ser ultrapassado. Como ser um cristão na universidade? Como defender valores como pureza, santidade, criacionismo, defendermos valores como Deus, como fé, como julgamento, como vida eterna, como céu e inferno, numa sociedade onde esses valores são banidos. E se você falar isso, você vai ser trucidado. É um suicídio acadêmico pensar assim e falar assim. Mas se nós somos cristãos, é preferível ser suicidado academicamente do que ser suicidado espiritualmente. Se você quer ter decisões sábias, aceite a direção que vem de Deus, aceite a direção da palavra de Deus. Cumpramos aquilo que um dia assumimos aqui diante de Deus, diante de um pastor, diante de um conselho e diante de uma igreja, quando fizemos nossa pública profissão de fé e dissemos: a Bíblia será para mim minha única regra de fé e de prática. Eu prometi isso, que eu ia governar minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida profissional, minha vida financeira, minha vida econômica, minha vida social e todos os outros segmentos da minha vida, por aquilo que a Bíblia diz. Não importa se o Elon Musk não pensa assim. Não importa se filósofos e pensadores ateus não pensam assim. Não importa se os professores da minha academia não pensam assim. Não importa se igrejas liberais não pensam assim. É aquilo que Deus diz, é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que eu quero viver. É assim que eu quero viver, para a honra e glória do meu Deus, para que as minhas decisões sejam decisões sábias. Aceite a direção que vem de Deus. E em quarto lugar, ele conclui do verso 8 ao verso 10, e nós vamos aprender que decisões sábias precisam de um clamor a Deus com fé, precisa de vigiar os lábios e corações, precisamos aceitar a direção de Deus, e em quarto lugar, precisamos viver pela fé. Viver pela fé, ele diz: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram, e das armadilhas dos que praticam a iniquidade, caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu nesse meio tempo me salvo, incólume. Queridos, isto é, o salmista Davi está dizendo: Senhor, eu quero viver pela fé, eu quero viver com os olhos olhando para Jesus. Eu creio que o escritor de Hebreus, quando escreveu o capítulo 12, talvez ele estivesse pensando nesses versículos, quando ele diz: considerando que temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O salmista aqui está dizendo:
Ah, Senhor, em Ti eu confio, em Ti estão fitos, estão postos, estão fixados os meus olhos, em Ti eu confio, não desampares a minha alma. Queridos, para nós tomarmos decisões sábias, nós precisamos andar pela fé, viver pela fé. Nós não vivemos pela sociedade, nós não vivemos pelos valores mundanos, nós não vivemos pelo dinheiro, pelo poder ou pela fama. O cristão não vive pelos valores deste mundo. O cristão vive pelos valores espirituais, por aquilo que vem de Deus. Estamos aí às vésperas de mais uma eleição. Há todo um frisson, esquerda, direita, centro. Esquerda, direita, centro. Eu não sei quem vai ganhar. Eu tenho o meu candidato, isso não faz diferença nenhuma. Eu não sei quem vai subir aquela rampa e vai ser empossado no dia 1º de janeiro. Eu sei que não importa quem seja, Deus continuará no seu trono, governando soberanamente sobre tudo e sobre todos. E é nele que deve estar a nossa fé. Eu não vivo porque presidente X ou Y foi eleito. Não é ele que paga meu salário. Não é ele que me acorda de manhã todos os dias. Não é ele que me faz andar. Não é ele que faz pulsar meu coração. Não é ele que bota mantimento na minha casa. Não é ele que protege meus filhos na rua. Não é a segurança pública, não é a polícia militar, não é o hospital que me dá saúde, não é o plano de saúde que me garante que eu vou ser salvo de uma doença. É Deus. É Deus, é nisso que eu creio. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra. Claro que nós temos que ter nossa responsabilidade. Mas quem bota comida na minha mesa é Deus. A Bíblia diz que Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Quem guarda meus filhos nas ruas é Deus. Queridos, nós temos que viver pela fé. Pela fé que Deus está no controle, pela fé que Deus vai nos proteger. Davi, se realmente esse salmo retrata a sua fuga de Jerusalém, quando da invasão por Absalão, seu filho, ele estava totalmente numa situação precária. Ele sai com um exército pequeno, todo o povo e o exército ficou nas mãos de Absalão. Mas Deus fez com que os conselhos que foram dados a Absalão fossem transtornados. Deus fez com que os ímpios fossem transtornados. Deus fez com que Davi, menos em minoria, saísse vitorioso. Na verdade, se você olhar a história de Davi, você vai ver que desde que começou até quando terminou, ele sempre foi minoria, sempre foi menos, sempre esteve com menos, sempre foi o mais frágil, sempre foi o menor. Mas foi o mais vitorioso, porque foi um homem que tomou decisões sábias. Ele decidiu clamar ao Senhor com fé. Ele decidiu vigiar os seus lábios e o seu coração. Ele decidiu aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Ele decidiu viver por fé. Ele decidiu viver por fé. Salmo 27, ele diz isso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Queridos, Davi é um símbolo de Jesus Cristo. Davi é um símbolo, é um tipo de Jesus Cristo. Na verdade, ele representa aquilo que Jesus foi. Ninguém tomou decisões mais sábias do que Jesus. Ninguém tomou decisões mais acertadas do que Jesus. Jesus nunca errou em nenhuma de suas decisões. Porque quando ele viveu aqui na terra, ele viveu uma vida de constante oração. Se tem alguém que orou com fé, alguém que clamou com fé, alguém que buscou com fé, alguém que clamou com toda a intensidade, se tem alguém que se ofereceu como um sacrifício diante de Deus, foi Jesus Cristo. Se tem alguém que vigiou os seus lábios, o seu coração, esse alguém foi Jesus. O coração de Jesus era 100%, 1000%, 1.000.000% puro, íntegro, santo. Ele próprio disse: se tem alguém aqui que é capaz de me acusar de pecado. Ninguém era capaz de ver pecado em Jesus, por isso tudo que saía dos seus lábios abençoava. Por isso a multidão ouvia Jesus e dizia: nunca ouvimos homem como este.
Quando ele fala, tem poder. Ele é diferente dos escribas e fariseus. Por quê? Porque seus lábios eram santos. Era um homem que vigiava suas palavras e seu coração. Se tem um homem que confiou e que viveu e que aceitou a vontade de Deus na sua vida, foi Jesus. Ele diz: eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade. Eu não estou aqui para viver do jeito que eu quero. Como eu escuto muitas pessoas dizerem, eu sou livre, eu faço o que me dá na telha. Não, queridos, o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, disse: eu não sou livre. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui para fazer aquilo que é certo e aquilo que Deus determinou para eu fazer. E mesmo no momento mais difícil da sua vida, quando ele está diante da morte, e ele antecipa no Getsêmani o sofrimento, ele pede, com toda a humildade: Pai, se possível, se tiver um outro jeito, um outro caminho, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, que se cumpra a tua vontade. Não foi. E ele então se oferece como um sacrifício. Se tem alguém que viveu pela fé, uma vida total, completa e absoluta de fé no Pai, esse alguém foi Jesus Cristo. Queridos, é esse Cristo que nós vamos celebrar agora, na mesa do Senhor. É Ele que nós vamos celebrar ao comer do pão e beber do cálice. Esse Cristo que tomou decisões sábias, não errou como Abraão, não errou como Moisés, não errou como Davi. Graças a Deus que as decisões deles, ainda que erradas, teve cura, restauração. Diferente da decisão errada de Judas, que foi definitiva e cabal. Eu tenho certeza que você já tomou decisões erradas na sua vida, mas o Cristo que tomou todas as decisões certas, Ele está aqui para nos abraçar, Ele está aqui para nos perdoar, Ele está aqui para nos restaurar. A única coisa que nós precisamos é reconhecermos nossos erros, reconhecermos nossas falhas, reconhecermos nossos pecados, nos curvarmos diante do Senhor e dizer: Deus, eu tenho errado como homem, eu tenho errado como mulher, como marido, como mãe, como esposa, como filho, eu tenho errado como no meu namoro, eu tenho errado no meu trabalho. Deus, eu estou aqui buscando a tua cura, o teu perdão. Deus, estou aqui porque eu não quero errar mais, eu quero tomar decisões acertadas. Querido, que você não saia daqui sem uma mudança na sua vida. Que você, ao comer este pão e a beber esse cálice, tome uma decisão de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que vai clamar a Deus com fé, uma pessoa que vai vigiar seus lábios e seu coração, uma pessoa que vai aceitar a vontade de Deus e viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz, porque foi isso que prometemos. E alguém que vai viver pela fé, viver na dimensão espiritual, viver guiado por esse Deus que é o Senhor e Salvador da nossa vida. Assim eu convido você para comer deste pão, beber deste cálice, tomando estas decisões, de tomar sempre decisões sábias na sua vida. Vamos curvar nossas cabeças. Eu convido nossos irmãos presbíteros, pastores, para que venham à frente. Fale com Deus agora em oração.